Vocês precisam saber das 15 ilegalidades que o ministro Alexandre de Moraes cometeu, das centenas ou milhares que ele cometeu, tá? Nós vamos falar hoje só das 15 ilegalidades, mas tem mais ilegalidade, viu? O Congresso norte-americano está trabalhando pesado, viu? Para revelar todas as ilegalidades que o ministro Alexandre de Moraes cometeu. E não para por aí, não. Olha só, bomba. Meta entregou localizações do jornalista Oswaldo Eustáquio a Moraes. Isso aqui é grave, gravíssimo, sem precedente. E tem mais, vocês precisam saber o que o Oswaldo Eustáquio acabou de dizer agora, tá? Para o ministro Alexandre de Moraes. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só, a Meta, proprietária do Instagram, forneceu ao STF a localização de Oswaldo Eustáquio, um militante bolsonarista que está foragido há 1 ano e meio de uma ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes. As informações que foram enviadas ao tribunal em outubro do ano passado indicam 2 cidades na Espanha. Atualmente, Eustáquio está na Espanha, onde solicitou asilo. Em setembro do ano passado, Moraes ordenou à Meta fornecesse detalhes de 3 perfis de Oswaldo Eustáquio no Instagram. As informações solicitadas incluem localização, número de celular registrado, dispositivos utilizados e data de acesso. O ministro destacou que, naquele momento, Eustáquio já estava foragido há 9 meses. Gente, a coisa é tão grave, mas é tão grave, que a última vez que Oswaldo Eustáquio ficou preso, né, ele saiu do presídio lá, paraplégico, na cadeira de roda. Aí, se não bastasse, o ministro Alexandre de Moraes, né, ordenou, né, uma nova prisão contra Oswaldo Eustáquio. E se não bastasse, Moraes bloqueou todos os recursos do Oswaldo Eustáquio, né, contas bancárias e assim por diante. Aí, se não bastasse, ele pegou e mandou bloquear a conta da filha dele, do Oswaldo Eustáquio, que é de menor, tá? O dinheiro que ela tinha, né, era para ela se manter, poder sobreviver, poder se alimentar. Ele bloqueou. Tanto isso que ela, lá no X, no Twitter, né, ela fez algumas postagens lá pedindo para o Elon Musk poder ajudar, né, a respeito dessa censura que foi imposta. E agora, se não bastasse, vem essa revelação a respeito da Meta ter revelado, né, a localização do Oswaldo Eustáquio. Isso é crime. Crime gravíssimo. O que nós podemos ver e podemos adiantar para vocês é que muitos donos de Big Techs lá nos Estados Unidos poderão ver o Sol nascer quadrado. O tal do X9. Vocês conhecem o X9? Pois é. Essa galera poderá ser enquadrada como X9 lá nos Estados Unidos depois que as investigações estiverem quase na fase final. E essa galera, como o Mike Zuckerberg, poderá ver o Sol nascer quadrado por um bom tempo e ter que pagar indenizações milionárias e pagar multas lá nos Estados Unidos, bagatela de casas de bilhões de dólares. Nós estamos falando bilhões de dólares. Porque, gente, essa não é a primeira nem a segunda vez que o Mark Zuckerberg faz isso no Facebook, não. Vocês se lembram daquele grupo de empresários lá do WhatsApp, onde o ministro Alexandre de Moraes mandou punir eles, todos eles, né? Investigar todos eles, até o Luciano Hang, né? Da Lojas Havana? Pois é. O que aconteceu naquela época? Aconteceu que o WhatsApp, que é o dono do Facebook, né? Liberou para o ministro Alexandre de Moraes ficar sabendo de tudo que as pessoas conversavam em grupos privados. Grupos privados. Vocês estão entendendo a magnitude da gravidade que essas Big Techs cometeram? Vocês estão entendendo? Uma delas, para não querer aceitar as decisões, né, do ministro Alexandre de Moraes, foi a Big Tech Rambo. Eles não aceitaram, pegaram suas malas e foram embora. E chegou agora lá nos Estados Unidos, eles denunciaram. Só para vocês entenderem que a coisa tá tão feia, mas tá tão feia pro lado dessa galera, é que aquele Paulo Figueiredo, né, que é sobrinho daquele ex-presidente do regime militar, né, João Figueiredo, por incrível que pareça, né, se é isso, né, coisa do destino, ele que está articulando tudo e montando o quebra-cabeça e ajudando o Congresso norte-americano a descobrir toda essa podridão dessa censura dessa galera toda. Olha, a OEA, até então, no dia que Paulo Figueiredo foi fazer aquela denúncia lá no Congresso norte-americano, não sei, teve muitas pessoas que não prestaram atenção nas denúncias que ele fez, mas ele fez uma denúncia contra a OEA também, dizendo, olha, já fizeram várias denúncias a respeito da censura que está em andamento lá no Brasil, mas nada eles fizeram. Que tal agora os Estados Unidos bloquear, né, a verba que é destinada para a OEA? Depois dessa fala do Paulo Figueiredo, a OEA acordou do seu sono profundo e intimou Paulo Figueiredo, né,
para ir lá para falar a respeito das denúncias e da censura. Vocês estão entendendo a pegada daquele jornalista? Vocês estão entendendo a pegada? Mas aí não para por aí não, não para por aí não. Poucas semanas atrás aí, né, um funcionário do FBI ligou para o Paulo Figueiredo, jornalista, tentando intimidar ele a respeito de tudo que aconteceu no Brasil, censura e assim vai. E aí o que aconteceu? Imediatamente ele ligou para a advogada dele disse que isso se enquadra, né, que pode pedir até indenizações, e o Congresso norte-americano ficou sabendo disso, a Câmara dos Deputados agiram rapidamente, enviando um ofício para o FBI, né, para que eles pudessem dar explicações por causa dessas intimidações que eles fizeram para um jornalista brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Do Congresso americano, ele teve que trazer à tona porque o nosso Congresso, o nosso Senado se omitiu. E esses documentos, eles revelaram 14 ilegalidades. Deu tanto tudo isso? Sim, pelo menos 14 ilegalidades. Vai contando aí que talvez a gente passe de 14. Essas decisões reveladas pelos papéis mostram censura emitida por Alexandre de Moraes a partir da provocação de um órgão que até então não era conhecido, um órgão que veio a público agora mostrando a censura realizada por Alexandre de Moraes a partir da sua provocação. É um órgão chamado Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação, AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação. Então, que órgão é esse? Gente, esse é um órgão sem previsão em lei, não foi criado por lei, não tem ainda qualquer transparência. Qual é a lei que autorizou a sua criação? Como que são escolhidos os seus membros? Quais os critérios? Se é esse órgão que está demandando a censura de Moraes e foi criado dentro do TSE, de modo subordinado ao Alexandre de Moraes, quais são as garantias de isenção? Quais são os critérios que estão sendo usados por essa assessoria de enfrentamento à desinformação nas buscas e na identificação das postagens que vão ser censuradas? Ontem eu entrevistei o Homero Marchese no meu canal do YouTube. O Homero Marchese foi uma das pessoas censuradas, conforme essa documentação trouxe à tona. E o Homero Marchese disse que não só não existe transparência, mas uma das pessoas que assinou o relatório desse órgão, dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, o chefe dessa assessoria, alguém que assinou o relatório pedindo a censura das redes Homero, foi alguém que foi preso em flagrante, e na sua prisão em flagrante, em razão de uma suposta agressão em contexto familiar, envolvendo inclusive uma arma de fogo, essa pessoa disse que estava sob imensa pressão no trabalho. Imensa pressão onde? Nesse órgão de assessoria especial de enfrentamento da desinformação do TSE. Falta transparência nesse órgão, falta publicidade, falta prestação de contas num órgão, mais uma vez, que tem influência sobre as eleições. Existe ainda a violação da legalidade estrita, porque o Estado só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Vamos para a segunda ilegalidade. Esse órgão, essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação é subordinado a Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e está fazendo o papel de polícia, investigando, quando o Tribunal Superior Eleitoral não tem competência criminal originária. Ele não pode investigar, não é função do Tribunal Superior Eleitoral, mas está investigando por meio de um dos seus órgãos. Essa é a segunda ilegalidade. Terceira ilegalidade, vai contando. Essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação está fazendo o papel não só de polícia, mas também de Ministério Público, peticionando perante o Supremo, perante o ministro Alexandre de Moraes, sem que tenha capacidade postulatória. Só quem tem OAB, advogado, ou é previsto em lei como Ministério Público, tem capacidade postulatória para fazer pedidos e também não tem legitimidade processual para atuar perante o Supremo. Quem tem legitimidade processual está previsto na Constituição, na lei, de modo claro. Quarta ilegalidade, vamos para a quarta. O Alexandre de Moraes decidiu nos casos sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, sem ouvir o Ministério Público, o que é obrigatório por lei. Existem uma série de outras ilegalidades quando a gente olha as decisões que estão lá. E aqui está uma mentira divulgada, uma fake news, uma informação falsa, uma desinformação divulgada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal, na nota que foi soltada agora no último dia. Eles soltaram uma nota dizendo que esses papéis têm as ordens e não as decisões. Tem pelo menos 3 decisões lá. Uma das decisões é justamente em relação a Monark. E você lendo a decisão, você constata uma série de outras ilegalidades e eu vou me basear na decisão do Monark para rolar as outras aqui. Quinta ilegalidade. Todos sabemos que as decisões judiciais têm que ter fundamentação. Existe uma previsão constitucional expressa nessa direção. E falta uma série de fundamentações necessárias. Vamos lá. Quinta ilegalidade. A primeira falta de fundamentação que está ali ausente é o fato de que na decisão do STF, censurando o Monark, eles não indicam quais são os fatos. Eles não esclarecem o que aconteceu. Eu até separei aqui o trecho para ler para vocês. Ó. O Alexandre de Moraes ele coloca que, mediante pesquisas em dados abertos em mídias sociais por aquela assessoria especial de enfrentamento de desinformação, falou que existem publicações de Moraes em que são difundidas notícias falsas sobre a integridade das instituições eleitorais. Peraí, que notícias falsas? O que ele falou que é falso? Qual foi o comportamento dele ilegal? O que ele concretamente falou? Não tá lá. Qual é o fato? Não existe. A ausência de fundamentação fática na decisão. Vamos para mais um ponto agora. Sexta ilegalidade. A ausência de enquadramento dos fatos na lei. Falta um segundo tipo de fundamentação necessária. O Alexandre de Moraes, na decisão, não indica quais foram as leis violadas pelos fatos praticados. Não tem lá não só quais são os fatos, faltam os fatos, mas também falta quais são os crimes, qual é o enquadramento legal. O Alexandre de Moraes, ele fundamenta a decisão na sua vontade, em clichês como liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Mais ainda, sétima ilegalidade. Agora é um terceiro tipo de fundamentação que falta. Além de ele não colocar o fato, além de ele não colocar enquadramento legal do fato, ele não fundamenta em que lei que ele pode determinar as medidas que ele está determinando. Ele não indica quais são as normas legais que embasam as medidas adotadas. Sabe por quê? Porque não existem. Ele manda tirar as redes do ar, ele manda que a pessoa não publique nem compartilhe notícias falsas sob pena de R$10.000 de multa diária. E ele faz isso, mas ele não fundamenta nem em lei, e a falta da fundamentação por si só é ilegal. Além dessas medidas serem ilegais, o que vão ser outros tópicos, a falta da fundamentação por si só também é ilegal. Vamos para a oitava ilegalidade. Ele proíbe o monarca de fazer algo que não é crime. Difundir fake news não é crime do Brasil. E ele proíbe o monarca. E mais, não existe nenhuma definição legal do que é fake news. Como é que o monarca vai saber o que ele pode e não pode fazer? Ele vai ficar debaixo da discricionalidade. Ou talvez até, falando em português mais claro, vai ficar debaixo do arbítrio do Estado, debaixo do arbítrio de Moraes. Pode sofrer uma multa diária, depois de um mês, uma multa de R$10.000 por dia, depois de um mês, faça a conta aí, a gente tá falando de R$300.000 no mês, porque depois de um mês, aquele órgão de assessoria especial de desinformação vai dizer, olha, eu discordo disso aqui, eu acho que é falso, e ele vai se ferrar. Não tem como, isso é draconiano. Existe aí uma violação da legalidade estrita, o Estado não pode impor obrigações a cidadãos, a não ser por lei. Não existindo lei, vige a liberdade, vale a liberdade. Vamos para a nona ilegalidade, a número 9. Outra medida que o Moraes determinou, que foi derrubar as redes do monarca, o perfil inteiro, é inconstitucional e ilegal, porque é equivalente à censura prévia. Você está cortando a língua da pessoa, você derruba a possibilidade de falar ao longo de semanas, meses, sem nem saber o que a pessoa vai falar. E a pessoa vai falar um monte de coisa legítima, legal, e você está vedando isso sem saber o que a pessoa vai falar. Isso é equivalente, moderno, à pena medieval de cortar a língua de alguém, ou ainda do banimento da praça pública. Essas pessoas que foram censuradas foram banidas, elas não podiam mais participar do debate público. Vamos para a 10ª ilegalidade. A derrubada do perfil, promovida pelo Moraes, também é ilegal, porque a lei nossa proíbe a impenhorabilidade, ou seja, o bloqueio dos instrumentos de trabalho. Se um dentista tem uma dívida com você, você não pode ir lá e penhorar lá a broca dele, o instrumento de trabalho dele. Se um médico tem uma dívida com você, você não pode penhorar o estetoscópio. A rede social é o estetoscópio, é o instrumento de trabalho do monarca. Por lei é proibido penhorar isso. E ele vai lá e penhora. E dane-se a lei. Não pode isso, gente. Em 11º lugar, o relatório dos americanos fala ainda que o Alexandre de Moraes, eu separei aqui para vocês o trecho, o Alexandre de Moraes estava incomodado com as críticas do monarca ao Supremo e ao TSE. Abre aspas. Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro por criticar Moraes por censurar brasileiros. Presta atenção, vou repetir. Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro simplesmente porque ele criticou Moraes por censurar brasileiros. E isso sugere que essas violações legais promovidas, esses abusos, esses arbítrios, eles tinham uma motivação não republicana, tinham um vício de motivação. Vamos para a ilegalidade 12. A lei veda que a vítima seja investigador ou juiz. E ora, se ele estava incomodado com as críticas contra ele, contra o TSE, contra o Supremo, se esse era o ponto, se ele era o alvo das críticas, ele não pode ser, por lei, investigador ou juiz nesse caso. Ilegalidade número 13. A derrubada por completo da rede social viola ainda o artigo 19 e o parágrafo 1º do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dizem que quando um juiz vai derrubar alguma coisa, ele tem que indicar expressamente qual é o conteúdo derrubado. Não autoriza a derrubada do perfil inteiro, tem que indicar qual é o conteúdo que violou a lei. 14. A liberdade de expressão ela tem uma primazia, uma força maior, uma hierarquia mais elevada em relação aos próprios outros direitos fundamentais da Constituição. Isso é reconhecido por todo mundo. Todo mundo que estuda isso, estuda direitos fundamentais, fala a liberdade de expressão está acima. Por quê? Porque ela não é só um direito personalíssimo, ela é um pilar da democracia. Então ela deveria ser assim tratada, assim resguardada, mas ela foi jogada na lata de lixo da nossa democracia. Número 15. Para encerrar, eu falei que eram 14, mas são 15. Teve um outro caso, que está lá também nos Twitter Files, o caso do Homero Marchesi. O Homero Marchesi é um deputado do estado do Paraná, alguém de quem eu tenho orgulho de ser eleitor, é alguém íntegro, correto, que atua com competência, é um dos melhores políticos do nosso país, uma pessoa extremamente correta, foi auditor do Tribunal de Contas, se ergueu contra as ilegalidades do Tribunal de Contas, foi reconhecido pela sociedade, foi colocado na função de deputado estadual e, como tal, ele tinha imunidade material, uma proteção constitucional sobre tudo que ele falasse. E aí o que o TSE fez? Derrubou as redes sociais dele. Não só isso é ilegal por tudo que a gente viu, mas ele tem um degrau de proteção a mais, imunidade material para todas as suas palavras, opiniões e votos, quaisquer, tá lá na Constituição Federal, se o Supremo ainda não derrubou a Constituição. Mas ainda assim, as redes sociais dele foram derrubadas, ele foi censurado. E pior, ele não fez nada de errado. O Supremo cometeu um erro. Os posts que supostamente teriam violado alguma coisa, teriam atacado o Supremo, não eram dele. O Supremo errou e manteve ele com a rede derrubada 6 meses. Ele não foi notificado, ele acordou, viu que a rede não funcionava, ficou um mês sem entender o que aconteceu, moveu ações contra o Meta, aí um dia ele ligou lá no gabinete, porque ele é advogado, ligou no gabinete do ministro, falaram, tem alguma coisa aqui. Gente, que devido processo legal é esse? Aí ele descobre que tem alguma coisa lá, fala, então quero ver, me manda a decisão, eu mando a procuração. Não, tem que ver pessoalmente aqui. Só vai relevar em cópia. Em século XXI, que judiciário é esse? Que justiça é essa que esconde as suas decisões?
Demorou meses para ter acesso, meses para conseguir desbloquear em cima de um erro. Não só todos os erros que a gente falou se aplicam a ele, mas mais, ele tinha imunidade material. O Supremo estava absolutamente equivocado quanto ao fundamento de falso que gerou bloqueio. Esses papéis revelados pelo Congresso americano são a prova cabal dos abusos e das ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A questão que fica é, os nossos senadores vão continuar sumissos e servis? Vão continuar se omitindo no seu dever de controlar os arbítrios do Supremo e a passar vergonha de ter o controle do Supremo sendo exercido pelo Congresso americano e por empresários do mundo, em vez de serem feitos pelas instituições brasileiras, que deveriam, em primeiro lugar, resguardar a nossa Constituição e defender a nossa democracia?